Eita glória! Aleluia! Amém, queridos? Só nessas confissões aqui, a aula já, né? Que maravilha, né, irmãos? Satanás é especialista em querer dizer o que você não pode. Mas a Bíblia está cheia de verdades que diz o que você pode, irmãos. Você pode. A Bíblia diz, muitos dizem assim, né? Lá em Lucas 1,37, inclusive, diz assim, ó, que tudo é possível, né? Jesus, né? Não existem impossibilidades para Jesus, mas a Bíblia também diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, irmãos, é porque é possível. Muitas verdades, irmãos, Satanás tem tentado impedir você de viver, querendo dizer que você não pode. Você está comigo? Amém. Mas se você viver a palavra, irmãos, você declarar a palavra e viver ela, você vai ver, conhecer essa palavra e confessar o que ela diz, você vai viver novos tempos. Amém? Amém? Uma nova realidade de vida você vai viver. Agora, enquanto a pessoa, né, nós não podemos dar ouvido para o que Satanás fala, o que as pessoas falam, o que a sociedade fala, o que o jornal, né, tal jornal lá fala, a mídia fala. Não, irmãos, não é o que eles falam que nos interessa, é o que a Bíblia diz que nos interessa. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus é o que rege a nossa vida. Amém? Amém? Então, quanto mais eu me alimento da palavra e mais eu confesso ela, mais eu vou avançar e triunfar em Deus. Amém? Agora, se eu fico com as opiniões da sociedade, aí, irmão, se eu ficar desse jeito, aí eu vou mal. Mas se eu ficar com a palavra, eu posso. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bom, né? Quantas verdades aqui, irmãos? Eu posso reinar em vida através de Cristo. Aleluia. Você sabia que você foi chamado para reinar em vida? Amém. E quando sabe que quem reina, irmãos, não está por baixo não, quem reina está por cima. Você foi chamado para estar por cima, você foi chamado para ser cabeça, não cauda. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Obrigado, Pai, por este tempo glorioso. Irmãos, nessa noite nós queremos falar um pouquinho sobre o assunto oculto da sua igreja. Amém? O culto da sua igreja. Ou seja, o seu culto. Amém. O que é culto, né, irmãos? O que é? Muitas vezes nós queremos, muitas vezes se tem a ideia de que o culto acontece, né, lá na igreja e tal, e eu vou para assistir. Irmãos, você não foi chamado para assistir, você foi chamado para ser participante. Amém. Você foi chamado para ser o agente do culto, porque o alvo do culto é Deus, mas quem está cultuando somos nós. Aleluia. Amém? Amém? Então, quando nós saímos da nossa casa para a igreja, irmãos, para nos reunir como igreja, nós saímos para prestar a Deus o meu culto. Amém. Você sai da sua casa para prestar a Deus, ou render a Deus o seu culto a Deus. Amém? Amém? Você não precisa responder, mas como é que tem sido o seu culto a Deus? Como é que tem sido os seus cultos a Deus? Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. A palavra, ela está cheia de verdades, irmãos, para mostrar para você que você pode muita coisa, inclusive render honras e glórias ao Senhor, e que o seu culto seja maravilhoso. Amém? Aqui nós vamos falar o culto da sua igreja, mas o culto da sua igreja acontece quando você cultua. Amém? O culto da sua igreja, ou o culto da nossa igreja, ou o culto da igreja não acontece se ninguém cultuar, não é verdade? Agora, quando todos nós nos reunimos, irmãos, para cultuar com um propósito específico, irmãos, nós avançamos, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Amém? O nome do Senhor é glorificado, irmãos. Amém. Aleluia. E grandes coisas acontecem. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a igreja local, nós sabemos, irmãos, pela palavra, que a igreja de Cristo é o corpo. A igreja de Cristo é composta por vários membros que formam um corpo. Então a igreja somos nós. Amém? A igreja somos nós juntos no coletivo, irmãos. Tem muita gente que estufa o peito para falar assim: eu não preciso ir lá na igreja porque eu sou a igreja. Não, irmãos, a igreja não é um membro sozinho, a igreja é o corpo. Amém? Nós só somos igreja juntos. Sozinho não somos igreja, somos um membro. Se o membro estiver fora do corpo, aí apodrece. Já falei várias vezes isso, mas é necessário a gente reforçar. Amém? Então nós somos igreja, irmãos, e a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e também uma família, irmãos, da fé.
Amém? Nós somos família de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós fomos batizados no corpo, nos tornamos corpo, irmãos, agora nós somos família de Deus. Você é família de Deus. Você já pensou nessa verdade, irmãos, que a sua família, irmãos, é o corpo de Cristo, o próprio Deus, irmãos? Deus, você é da família de Deus, irmãos. Imagina você tendo um integrante da minha família. O meu pai é Deus. Imagina que coisa linda, né? Então você não é pouca coisa não, irmãos, você é muita coisa. Amém? Há provisão para essa família. Então existe um ambiente, irmãos, existe um ambiente em que nós nos reunimos, como nós estamos aqui nesse momento, para nos reunir como igreja, cultuar, adorar a Deus. Nós temos um objetivo de cultuar a Deus, mas quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, irmãos, a Bíblia diz que também existe uma unção coletiva, existe, sabe, irmãos, um mover do Espírito Santo, irmãos, que nos favorece. Amém? Então, o que acontece? Nós chegamos, nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, o nome do Senhor é glorificado. Agora, eu sou dotado por Deus de dons e talentos, habilidades. Eu tenho recebido grandes coisas de Deus. E aquilo que eu recebi de Deus, o que eu tenho recebido de Deus, eu compartilho com você. Amém? E aí você recebeu coisas de Deus que eu não recebi, você compartilha comigo. Então, nós glorificamos a Deus, honramos a Deus, cultuamos ao Senhor e também estamos em comunhão e também edificando uns aos outros através dos dons que temos recebidos de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom demais, não é verdade? Então existe um ambiente, irmãos. Esse ambiente é um ambiente propício. Amém? É um ambiente propício, irmãos. E sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais nós estivermos reunidos como igreja, irmãos, de verdade, unânimes, num pensamento, num propósito, num objetivo, irmãos, a unção ela flui de uma forma mais poderosa. Amém? A Bíblia diz que a igreja lá em Atos, irmãos, um só era o coração e a mente do povo. E aí nós vamos ver na história, no livro de Atos, que muitas maravilhas, muitos milagres aconteciam naquele tempo, porque um só era o coração e a mente do povo. Amém? E assim é para ser, queridos, o meu coração e o seu coração, a nossa mente, voltados para as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Aleluia. Aleluia, amém? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Quantos aqui sabem que o arrebatamento está chegando, irmãos? Amém. Quando nós congregamos, irmãos, para nos edificar uns aos outros. Aqui nessa versão diz admoestar, seria edificar, exortar, consolar. Amém? Uns aos outros, irmãos. Essa é a palavra aqui que está nesse versículo, nesse contexto e nessa versão está dizendo admoestações. Então, nós nos admoestamos uns aos outros quando congregamos, irmãos. Isso é bom, porque aí acontece a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Então você é família de Deus. Fala assim: eu sou família. Eu sou família de Deus. Com você. Amém. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e diz assim: eu sou família de Deus com você. Eu sou família de Deus com você. Isso mesmo, irmãos. Aleluia. Uma família não pode ser uma família de um sozinho, né? Uma família é com vários membros, né? E assim é a igreja, a família de Deus, amém, queridos? Nós somos família de Deus. Agora, você sabia, irmãos, que às vezes numa família acontece algumas coisinhas, né? Sempre está em ajuste, né? A igreja não é diferente, irmãos. Tem gente que pensa que a igreja só tem gente perfeita, sem falha, sem erro. Não, irmãos, a igreja tem pessoas que estão em desenvolvimento, pessoas que estão sendo edificadas através da palavra. Sabe quando isso não acontece? Quando eu não tenho o coração aberto para receber e para me deixar ser ensinável pela palavra. Agora, quando eu entendo que eu estou em processo de aperfeiçoamento e o meu irmão também, aí fica mais fácil a convivência. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Agora, irmãos, alguns tipos de cultos, né? Nós
falamos um pouquinho sobre a questão da unção coletiva. Abra comigo em Salmos, Salmo 133, Salmo 133, verso 1 até o 3. Aleluia. A palavra, ela é poderosa, irmãos. Aleluia. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais, grandes coisas. Aleluia. Salmos de número 133, verso do 1 ao 3. Amém? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da unção coletiva, ou seja, uma unção que é liberada na coletividade. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: ó quão bom e quão agradável, em outra versão pode dizer suave, né? E quão agradável viverem unidos os irmãos, ou os irmãos viverem em união. Amém? Irmãos, união não é união, né? Ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, não união, né? Aquele abraço de tamanduá, né? Não, irmãos, amém? O que é bom e agradável diante de Deus é a unidade do povo, a união. A união faz grandes coisas, irmão, não faz só açúcar, não. A união, irmãos, ela é poderosa para fazer grandes coisas. Um povo unido, irmãos, um povo unido é poderoso. Diz assim, ó: é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Tem uma versão diferente aí, de Salmo 133, de 1 ao 3. Pode ler. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Isso. Eu vou ler também nessa minha versão aqui. Diz assim, na versão King James, diz assim, irmãos, 133: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em união. Né? Tem a palavra fraternidade também. É como o bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. Sabe, irmãos, isso nos ensina muita coisa. Existe uma unção disponível na unidade, na união, não é verdade? E aqui diz que quando os irmãos estão em união, existe uma unção que desce sobre a barba de Arão e sobre as suas vestes sacerdotais. Irmãos, quando o povo está unido, existe uma unção disponível, inclusive para a transmissão da palavra. Amém. Inclusive para o ensino da palavra, inclusive para as admoestações entre o povo. Amém? Amém? Sabe, irmãos, nós vimos várias vezes a Bíblia tratando dessas coisas, o povo ali unido, orando, declarando, vivendo a palavra, num só pensamento, num só coração, irmãos. Daqui a pouco um se levantava, pregava ali, e milhares de pessoas se convertiam. Os enfermos eram curados, aqueles que estavam endemoniados, eles eram libertos, porque havia unidade. Existe uma unção disponível para isso. Amém? Imagina, irmãos, nós aqui unidos em um só pensamento, um só coração, aí a palavra sendo transmitida e você concordando aqui, você concordando ali. A Bíblia diz: onde 2 ou 3 concordares na terra acerca de algo, será ligado, irmãos, no céu. Existe, irmãos, um favor de Deus. Amém? Diz assim no versículo 3: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, quando ali o Senhor oferece a sua bênção. Onde há unidade, irmãos, ali o Senhor ordena a bênção. Amém. Onde há união, ali o Senhor ordena a bênção, irmãos. O Senhor está desejoso de ordenar bênção sobre a sua vida. Amém. O Senhor, Ele é desejoso de ordenar a bênção sobre a sua casa. Amém? Sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa. A Bíblia diz que onde há unidade, irmãos, união, ali o Senhor ordena a bênção. E se há unidade na sua vida, na sua casa, se há unidade no meio do povo, da igreja, irmãos, ali o Senhor ordena a bênção. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Que bênção, né, irmãos? A Bíblia diz o seguinte, irmãos: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem falou isso, irmãos? Jesus. Então quer dizer que Jesus está aqui hoje? Amém. Então glória a Deus,
Jesus está aqui, como é que você tem? E aí, como é que está a tua reação? Ah, mas eu não estou vendo, pastor. Se você tiver que ver, então você é Tomé, você não é crente. Amém? Agora, nós somos daqueles que, quando ouviram falar, já estavam crendo. Não esperaram Jesus chegar lá no meio. Aí Tomé, não, eu só creio se eu ver, se eu tocar. Não, irmãos, eu não sou desse. Eu não quero ver, não quero tocar. Eu já creio. Amém? Porque eu creio, eu vivo, irmãos. Você é assim também. Amém. Aleluia. Nós somos crentes, irmãos. Se cachorro late, se gato mia, se passarinho pia, o crente faz o que, irmãos? O crente tem que crer. Se não crer, não é crente. Amém. Você é crente, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta latir nem miar, você tem que crer. Amém. Tem muita gente latindo, miando, chorando, se esperneando. A última coisa que está fazendo é crer. Aí quer os milagres de Deus. Mas se não crer, irmãos, não tem. Porque é a fé, irmãos, que aciona o gatilho, irmãos, das bênçãos espirituais na nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Quando nós estamos em comunhão, olha, irmãos, comunhão é quando nós temos tudo em comum. Amém? Quando nós partilhamos tanto das coisas espirituais como das coisas materiais uns com os outros. Amém? Isso é comunhão, isso é unidade, irmãos, isso é bênção. E o Senhor deseja e faz questão de ordenar a bênção nesse lugar. Amém? E você, como igreja, foi chamado para isso. Aleluia. Então, irmãos, onde há unidade, há um ambiente inspirador, há um ambiente propício para a cura. Amém? Para libertação, para ressuscitar coisas mortas. Aonde há unidade, irmãos? Porque imagina, irmãos, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, quanto mais a oração de vários justos poderá um efeito muito maior. Porque é você orando e concordando com o seu irmão orando e concordando com você orando e concordando com o pastor orando e concordando com você, irmãos, é todo mundo concordando com a palavra, e aí nós cremos, irmãos, e aí o negócio acontece. Amém. A Bíblia diz que Jesus lá no meio da sua família não pôde fazer muitos milagres porque lá havia incredulidade. Ah, não, mas aí, não, Jesus, não é esse o carpinteiro, o filho do carpinteiro ali, que cresceu aqui entre nós, saiu correu aqui, estava pulando valeta aqui, agora ele vem aqui dizer, estou dando um exemplo, irmãos, calma, nem sei se tinha valeta lá, né? É valeta que fala aqui, que se chama aqui? Vala, né? Valeta. Aí a família não creu, irmãos, e muitas vezes acontece isso. Não, isso daí é familiar, isso aí é da casa. Eu estou acostumado, eu vi todo dia vendo ele, ouvindo. Não, eu não creio. Aí não vai acontecer. Agora, irmãos, quando aqueles que olharam e falaram assim, não, eu creio, é a palavra, é a verdade, eu creio, e aí o negócio acontece. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Existe, irmãos, uma disposição de Deus para curar, para liberar, irmãos, das riquezas celestiais para a sua vida, para viver hoje. A gente fala assim, quando eu for para a glória, lá no céu, lá, né? Quando eu for arrebatado, que eu tiver o meu corpo glorificado, aí eu vou viver. Não, irmãos, é para você começar a viver hoje. Deus deseja que você viva os céus na terra. Ou seja, o próprio Jesus falou assim, seja feita, Pai, a tua vontade na terra como é no céu. Como que é a vontade de Deus no céu, irmãos? É para viver aqui. Aleluia. Amém. Amém. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Deus é bom. Aleluia. Diz assim, irmãos: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Irmãos, desceu fogo do céu e consumiu o objeto de culto. Amém? O povo veio, trouxe as suas ofertas ao Senhor. Nesse tempo aqui eram holocaustos, eram, né, ovelhas, eram ali a oferta, o holocausto. Mas hoje a nossa oferta pode ser muita coisa, irmãos. Pode ser muita coisa. Pode ser financeiramente, pode, mas também pode ser a sua vida. Pode ser o seu esforço, pode ser a sua dedicação, pode ser o seu tempo.
Amém? Pode ser quando você pega assim, ó, o seu corpinho e não, vamos lá para a igreja. Porque o corpo muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus. O corpo ele quer ficar em casa, deitado no sofá. Aí o espírito, você que é espiritual, você sabe que você tem que trazer a tua oferta para que o Senhor derrame o fogo do céu e receba a sua oferta. Amém? Você vai pegar o seu corpinho e fala, não, vou para a igreja. Porque quem manda sou eu sou espiritual, não sou carnal. E aí quando você faz isso, irmãos, você pode entrar de um jeito, mas você vai sair de outro. Porque você vem e oferece ao Senhor. E quando eu ofereço ao Senhor de coração, irmãos, prestando o meu culto a Deus, Ele recebe ali, o Senhor ordena a bênção. Não tem como ser diferente. Então diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E o que aconteceu depois, irmãos? E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Irmãos, imagina, a glória do Senhor era tanto que nem os sacerdotes conseguiam se movimentar, entrar, irmãos, era palpável, porque, irmãos, era um mesmo pensamento, era um mesmo objetivo. Amém? Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Às vezes o negócio está pegando, né? Às vezes está o mover do Espírito, o negócio está acontecendo, e aí qual tem sido a sua posição? Como aquele que também se prostra, aquele que adora também, glorifica a Deus e também entra no meio do fogo, né? Do mover de Deus? Ou você é daquele que fica meio assim, né? Observando? Não, irmãos, você foi chamado para ser parte, para se envolver. Amém? Meu Deus, que grande bênção, né? Então, irmãos, aqui o povo estava unido. O povo estava aqui, olha, realmente estavam unidos com o mesmo propósito. Você foi chamado para estar unido com o mesmo propósito. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Bom demais, glória a Deus. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Aleluia. Você está aqui ou foi para casa já? Estamos aqui, amém. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Aleluia. Deus é bom. Diz assim, irmãos: portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, olha só, irmãos, vamos prestar bem atenção, irmãos, porque a palavra é poderosa para ensinar, amém? Aqui está falando como igreja, a reunião como igreja, quando nós nos reunimos como igreja. Quando vos reunis, cada um de vós, não é só meia dúzia, não é só o pastor, não é só o seu irmão, sua irmã, é cada um de vós, amém? Por isso que nós introduzimos essa matéria falando que o nosso culto somos nós que rendemos e prestamos a Deus. Amém? Agora quando reúne um monte de cultuadores, um monte de filhos que estão honrando e adorando ao Senhor, irmãos, aleluia, o Senhor ordena a bênção. Aí a glória do Senhor enche a casa. Amém. Quando se reúne um monte de filhos que estão conectados em conexão direta com Deus, sem se importar com o irmão do lado, sem se importar com o vizinho, sem se importar com o que ficou lá em casa, né? Ou as coisas dos afazeres do dia a dia, aí o negócio acontece. Aí diz assim, irmãos: ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo. Cada um de vós, você tem salmo? Quando você se reúne como igreja, você tem salmos? Olha só, irmãos, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Você percebeu que somos nós que fomos chamados para cada um vir se reunir como igreja, tendo alguma coisa? Porque nós somos igreja, o corpo de Cristo, irmãos, e quando nós nos reunimos como igreja para celebrar, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, nós temos que oferecer.
tanto a Deus como também no coletivo, partilhando uns com os outros das bênçãos de Deus. Amém? Aqui diz salmos, revelação, palavra, irmãos, línguas, interpretação. Aqui está falando também do mover dos dons espirituais. Você sabia que o fruto que você produz é para alimentar o seu próximo? Você sabia que o fruto que você produz não é para alimentar você? Você vai alimentar alguém, irmãos. Alguém vai ser beneficiado com o fruto que sai da sua vida. Aleluia. Amém? Então você observou ali cada um de vós. Então, se cada um de nós, irmãos, se eu, se você, se o seu irmão, se cada um de vós, se cada um de nós vir para a igreja com salmo, com revelação, com palavra, com ensino, mergulhando na palavra, irmãos, realmente, irmãos, olha o negócio, com cânticos espirituais, o negócio acontece. Amém? Não fica difícil, irmãos, é fácil, porque aí é um ambiente propício para a bênção de Deus. Amém? Agora abra comigo lá em Efésios capítulo 5, verso do 15 em diante. Aleluia, você está sendo abençoado aí? Eita glória. Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante, alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, irmãos, que palavra poderosa que nós vamos compartilhar aqui. Diz assim, ó: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora veja bem no versículo 17: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. Olha só, vamos ver o que é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher, ou enchei-vos do Espírito. Aleluia. Agora veja bem no versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aleluia. Entre vós, é para você fazer isso. É para nós fazermos isso como igreja, irmãos, amém? Amém. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus. Dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. E aí, irmãos, nós temos nos sujeitado um ao outro? Irmãos, quando nós estamos realmente, irmãos, buscando viver esta vontade de Deus, irmãos, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando, vivendo esta palavra, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que há um ambiente favorável para o mover de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. E aqui diz: e cotidianamente dando graças a Deus, em tudo a Deus. Irmãos, você foi chamado para reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. Deus tem feito tantas coisas na sua vida, irmãos, tantas coisas, mas muitas vezes a pressão da circunstância tende a querer nos fazer murmurar. Mas você não pode ser vencido por isso. Amém? A Bíblia diz que você em tudo tem que dar graças a Deus, porque grandes são as bênçãos que Deus tem colocado sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então quer dizer que é entre vós, é cada um de vós salmodiando, cantando, produzindo cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Aleluia. Às vezes, irmãos, uma pessoa pode cair no erro de sair da sua casa somente para observar. Irmãos, você não foi chamado para ser observador, você foi chamado para ser participante. Você é filho e você vem para a igreja para cultuar a Deus. Amém? Ah, mas pastor, tem dia que parece que eu não tenho nada. Queridos, abra sua boca. A Bíblia diz: abra sua boca e você vai ver. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você, irmãos. Grandes coisas tem na sua vida. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 17. É um pouquinho para frente, irmãos. Colossenses capítulo 3, verso 12. Aleluia. Colossenses capítulo 3, verso 12, diz assim, em diante, né? Você já achou?
Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim: assim como o povo escolhido de Deus. Quem é povo escolhido de Deus aí? Amém. E tem gente que eu acho que não se conta. Quem é povo escolhido de Deus aí? Amém. Isso mesmo, irmãos. Santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão. É você mesmo que tem que se revestir. Não é o seu pastor que tem que revestir você. Não, é você que tem que se revestir. Amém? Amém. De um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão. Ah, mas eu não consigo ser manso, pastor. Ah, não, mansidão passa longe de mim. Não, você tem que se revestir de um coração cheio de mansidão também. Pode não ser fácil, mas é possível, irmãos. Amém? Mansidão e paciência. Versículo 13: zelai uns pelos outros. Você tem zelado pelo seu irmão? Amém. Você tem zelai um pelos outros, né? E perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. Aleluia. Ah, não, fulano e tal tem que me perdoar, mas eu não tenho que perdoar o fulano, né? Perdoai-vos mutuamente, ou seja, eu tenho que perdoar e ser perdoado. É simultâneo o negócio, né? Não é, as obrigações não é só para o meu irmão, não, a obrigação é para mim também. Amém, amém, queridos? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Tem algum protesto contra alguém aí? Não precisa levantar a mão, não. Mas se tiver, perdoe, porque Jesus perdoou você quando tinha coisas contrárias, né, na sua vida. Aleluia, amém? Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Irmãos, se você, viver o amor de Deus, você já vai eliminar um monte de tranqueirado na sua vida. Porque o amor, irmãos, ele nos capacita para fazer coisas extraordinárias. Você concorda comigo? A Bíblia diz que o amor é o elo da perfeição, irmãos. O amor é o caminho. Você pode ter todos os dons, pode fazer qualquer coisa, mas se você não amar, não adianta nada. Amém? Então, quando eu amo de verdade, irmãos, então meu culto vai realmente vai ser recebido diante de Deus. Então eu vou ter o que oferecer também ao meu irmão. Versículo 15: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. Amém? E existe muitas vezes uma briga entre o Espírito e a carne, né? Mas o Espírito Santo, irmãos, ele vai puxar para a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você: ele é o nosso maior árbitro, é o Espírito Santo. Se você estiver vivendo alguma coisa, irmãos, comece a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo em você. Amém? Eu quero fazer tal coisa, estou com uma ideia de tal coisa. Ore a Deus e fale: Senhor, será que é da tua vontade, Pai? Me ajuda, me orienta, né? Me instrua. E aí o Espírito Santo vai começando a falar com você para ver se aquilo é de Deus ou não. Amém? Não faça, queridos, não faça nada por conta própria. Peça a orientação do Pai. O Pai sabe o que é melhor para você. O Pai é o teu Criador, queridos. Nada melhor do que o próprio Criador para saber o que é melhor para aquilo que Ele criou. Amém? Amém? Aleluia. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra, o que nós estamos fazendo aqui hoje no discipulado, irmãos, é transmitindo a palavra. E que essa palavra habite, faça morada em você. Jesus falou lá em João 15:7, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que desejares e vos será feito. Amém. Não basta só estar na igreja, não. Só estar em Cristo. As palavras dele tem que estar em você. Porque aí você confessa a palavra e aí o negócio acontece. Amém? Amém? Aconselhai-vos, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças
a Deus Pai. A Bíblia diz: e tudo quanto fizerdes, irmãos, tudo que você fazer, faça de todo o coração, para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quanta bênção, né, irmãos? Quantas coisas, quantas verdades maravilhosas. Irmãos, quando nós saímos de casa, nós estamos num ambiente aqui para cultuar ao Senhor. Você foi chamado para cultuar ao Senhor, irmãos. Quando você vem para esse lugar, é o seu culto, irmãos. Aleluia. Amém? É o seu culto. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar, porque nós somos igreja juntos, irmãos. Aleluia. Amém? Amém. Então, quando eu realmente, irmãos, me coloco à disposição de Deus, do Espírito Santo, para cultuar ao Senhor, existe um favor. Existe um favor, irmãos. Aleluia. Amém? Lá no Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista está falando assim: eu fiquei cheio de alegria, eu me movi em alegria, eu regozijei quando me falaram em ir à casa do Senhor, irmãos. É exatamente esse tipo de atitude, é exatamente esse tipo de atitude, de comportamento que Deus espera de nós. Amém? Amém? Porque aí eu estou com o meu coração, irmãos, realmente eu estou com expectativa, eu estou com o meu coração aberto para receber de Deus. Aleluia. E quando você entrar nesse lugar, irmãos, entre para você render o seu culto. Amém? Amém. Compartilhar com o seu irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amém? Salmo 69:9. Salmo 69:9. Aleluia. Diz assim, irmãos: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Irmãos, a Bíblia diz aqui, numa outra versão diz assim, o zelo pela tua casa me devora. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: você foi chamado para zelar pela casa de Deus também. Nós sabemos hoje que nós, como corpo de Cristo, somos habitação de Deus, amém? Mas existe um lugar, irmãos, em que a igreja se reúne. Existe um lugar em que nós nos reunimos para receber de Deus, e esse lugar também precisa ser zelado, irmãos. Cuidado, você foi chamado para cuidar desse lugar também. Amém? O salmista diz: o zelo pela tua casa me devora, me consome. Eu me dedico à tua casa, eu me preocupo com esse lugar, o lugar em que foi consagrado para o povo se reunir. Amém? Você está comigo? Aleluia. Então, irmãos, você foi chamado também para zelar pela casa de Deus. Você foi chamado para zelar mesmo, viu, irmãos? Esse lugar aqui é o lugar em que você vem aqui e recebe da palavra. Se você, tudo que você puder fazer, irmãos, para contribuir para o zelo desse lugar aqui, porque é aqui que nós nos reunimos para receber de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. No Salmo 23, verso 6, aleluia, Salmo 23, verso 6, diz o seguinte, irmãos: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? O salmista diz assim: olha, se eu puder, eu durmo, eu deito, eu fico, eu me levanto, eu fico, porque é prazeroso. Aí a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, irmãos, e nós precisamos aprender com algumas coisas. Amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, aí nós, mas era Davi, não, irmãos, lá na igreja em Atos a Bíblia diz que todos os dias, no templo e nas casas se reuniam. Amém? Amém. Aleluia, para adorar a Deus. Amém? Bom demais, né? Amém. Vamos avançar aqui para nós darmos continuidade, irmãos. Agora, encontrando-se como família na igreja, né? Nós já falamos que nós somos família de Deus, nós somos a igreja de Cristo, amém? Agora, encontrando como família, irmãos, quando nós saímos da nossa casa para nos reunir como igreja, aí nós viemos nos reunir e se encontrar aqui com a família de Deus, da fé, amém? Seja diligente, querido, saia um pouquinho mais cedo. Todos os dias na sua igreja, irmãos, todos os dias, antes de cada reunião, chegue mais cedo para tirar um tempo de oração. Amém? Venha orar conosco, vamos orar juntos. Amém?
Ah, mas eu não tenho muito tempo. Mas o pouco de tempo que você tiver, queridos, aqui orando em concordância, orando como igreja, irmãos, trazendo a sua necessidade para orar com o seu irmão em concordância, concordando aqui na terra, irmão, será ligado no céu. Amém? Aleluia. Então você sai um pouquinho mais cedo, aí você ora junto, você dá um abraço no seu irmão, você se confraterniza, você realmente tem um tempo de comunhão como igreja. Amém? Isso é bom demais, irmãos. Aleluia. E isso aí agrada o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós sabemos aqui, toda a igreja, irmãos, ela é um serviço ao Senhor, não é verdade? É um serviço ao Senhor. Irmãos, nós temos um objetivo, todos nós somos chamados como para o Ministério da Reconciliação. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo nessa terra. Você foi chamado para dar continuidade na obra de Cristo, irmãos. Cristo veio, fez a sua obra, mas agora nós somos o corpo dele. Agora nós damos continuidade à obra de Deus, ao reino de Deus nessa terra. Amém? O nosso objetivo é dar continuidade ao reino de Deus. E esta igreja, irmãos, a reunião, esse lugar, esse ambiente, tudo faz parte, irmãos, da propagação do reino de Deus. Amém? Então, quando eu tenho esse compromisso, eu entendo o seguinte, irmãos, eu quero fazer o reino de Deus avançar cada vez mais. Eu quero contribuir para que o evangelho seja pregado com mais velocidade. Eu quero contribuir para que pessoas entrem nesse lugar, sejam curadas, tenham as suas vidas libertas. Amém? Se a pessoa está morrendo, ela vai ser ressuscitada, irmãos. Com o poder da igreja. Nós somos igreja, e igreja triunfante, irmãos. Nós como igreja não fomos chamados para estar acuados, não. Nós fomos chamados para estar marchando vitorioso. Você foi chamado para marchar vitorioso. Amém? Não fique retraído, não fique com medo do diabo. Você tem que avançar, irmãos, com a espada do Espírito, com a palavra. Aleluia. Amém, queridos? Agora, irmãos, nós sabemos que existe um serviço a ser feito. Amém? E esse serviço é voluntário. Amém? E nós chamamos esse serviço voluntário de alguns irmãos de diaconia. A palavra diácono significa serviço. O significado da palavra diácono é serviço. Então quem é diácono? Aqueles que servem na igreja. Amém? Então eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Não perca a oportunidade de servir na sua igreja. Amém? E se você sabe que tem alguém que está servindo na igreja, alguém que é diácono ou que está servindo em alguma área na igreja, ajude essa pessoa e honre essa pessoa, porque ela está com o seu coração aberto para servir ao Senhor com os seus dons, talentos, com o seu tempo, com a sua dedicação. Amém? Aleluia. E sabe que ela é voluntária ali. Ela está fazendo por amor a sua vida, servindo a Deus, servindo você. Ah, não, eu só sirvo a Deus. Não, você não vai servir a Deus se não servir as pessoas. Amém? Ah, não, eu só sirvo a Deus. Não, você só serve a Deus se você servir o corpo de Cristo, servindo as pessoas. Amém? Assim que nós servimos a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, falando um pouquinho aqui, irmãos, nós falamos dessa questão de serviço, de diaconia, recepção. Irmãos, se você ainda não está desempenhando nenhum papel na sua igreja, eu convido você nessa noite, queridos. Amém? Procure seu pastor. Se voluntarie. Amém? Seja você bênção. Alivie, amém? Seja alívio, seja solução. Amém? Você foi chamado para ser solução, irmãos, e não a parte do problema, né? Se Deus está te mostrando alguma coisa que pode ser melhorada na sua igreja, seja você parte da solução também. Amém? Aleluia. E cada um, irmãos, aliviando um pouquinho, irmãos, as coisas fluem de uma forma mais rápida e mais favorável. Nós podemos fazer muito mais coisas em muito menos tempo quando estamos todo mundo junto. Né? Deixando de lado as diferenças muitas vezes, deixando de lado as coisinhas e realmente pegando junto. Amém? Aleluia. Agora outra coisa que eu quero falar com os irmãos. Irmãos, quando alguém chegar na sua igreja para visitar, como visitante, você como igreja, irmãos, tem que ser o primeiro a abraçar essa pessoa, a dar um bem-vindo, né? Ali um sorriso no rosto, abraçar e fazer com que aquela pessoa esteja confortável, aconchegada, bem, amém, queridos, em estar nesse lugar.
Amém? Glória a Deus. E na chegada e na saída, né? Não deixe, queridos, um visitante ir embora sem um abraço seu. Não espere somente do pastor fazer isso. Amém? Seja você, irmãos, realmente. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Eu já ouvi testemunhos, irmãos, de pessoas serem curadas por um abraço, terem suas vidas libertas por um sorriso. Pessoas entrarem muitas vezes na igreja com a sua vida destruída, receberem um sorriso, irmãos, um bem-vindo, um abraço caloroso, e a pessoa realmente ter a sua vida mudada a partir dali. Sabe, pessoas que muitas vezes estão muito tempo sem receber um sorriso, um abraço de um familiar, mas chega num ambiente e recebe um sorriso, um abraço da igreja, do povo. Amém? É como os visitantes, é uns com os outros também, porque as pessoas percebem. Amém, irmãos? É isso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, né? Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim, ó, a igreja se reúne para louvar, não é verdade? Louvar a Deus. Louvar a Deus, irmãos, é cantar a palavra. Louvar a Deus é viver a palavra. Louvar a Deus é praticar a palavra. Louvar a Deus não é só cantar, não, irmãos. Tem muita gente cantando, mas não está louvando. Amém? O ideal é que você cante louvando. É isso que nós somos chamados. Hebreus 13, 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Irmãos, às vezes você vai ter que seguir no Espírito, irmãos. Que às vezes a carne, ela está ali, ó, fazendo força e não querendo deixar você frutificar no Espírito. Às vezes a carne vai falar assim, não, eu não vou deixar. Não, mas eu quero. Daí a carne fala, não, vem para cá. Mas a Bíblia diz assim, ó, ofereça sempre a Deus o sacrifício de louvor. Amém? Ou seja, a circunstância não queria deixar, nada, toda circunstância cooperava para mim não fazer. Mas eu me ergui no Espírito e eu louvei a Deus, frutificando no Espírito. Isso é sacrifício de louvor, irmãos, amém? E não é somente na igreja, é em casa também. É no dia a dia, é diário, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, o que louva a Deus é aquilo que confessa a palavra. Incredulidade não louva a Deus, murmuração não louva a Deus, né? Palavra de morte não louva a Deus, não louva a Deus, irmãos. Tem gente que não pode, irmãos, amém? Confesse a palavra. Amém. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais e falar menos. E quando falar, pensar antes, né? E se a minha mente está renovada com a palavra, então aquilo que eu falo vai ser a palavra. Aleluia. Se a minha mente não está renovada com a palavra, então eu vou falar aquilo que a minha mente está cheia. Se a minha mente estiver cheia da circunstância, eu vou falar a circunstância. Se a minha mente estiver cheia de incredulidade, eu vou falar incredulidade. Se a minha mente estiver cheia de doença, é doença que eu vou falar, que eu vou confessar. Mas se a minha mente estiver cheia da palavra, de cura, de poder, de unção, de graça, é isso que eu vou falar. Amém? Amém, irmãos, olha só. Nos Salmos, momentos de música, nos nossos cultos nós temos um momento de música. E que essa música seja louvor a Deus. Mas eu já falei aqui, eu vou falar agora novamente, já que é um discipulado. Irmãos, a adoração a Deus, o ministério de música ele traz, amém? Um ambiente, mas a adoração é feita por toda a igreja. Amém? Então não espere somente o ministério de música, seja você um adorador. Amém? Seja você um adorador, cante mesmo, cante a palavra, irmãos. Amém? Aleluia. Salmos 150, 1 a 6 diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Tem gente que pensa que tem que louvar a Deus assim, né? Tipo assim, estátua, né? Irmãos, adore a Deus mesmo, irmãos. Amém? Extravasa mesmo. Se você extravasar pela palavra, não tem problema, irmão. Você pode tudo, irmão, só não pode pecar. Amém? Louvai, aqui diz assim, e danças, louvai com instrumentos de cordas, com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, com todo ser que respira, louva o Senhor. Irmãos, todo ser que respira, louva o Senhor. Não, eu não fui chamado para louvar, eu fui chamado só para ouvir. Não,
Todo ser que respira louve ao Senhor. E o que louva a Deus, uma vida de louvor, irmãos, ela começa lá em casa, em todo lugar, irmãos, onde você estiver, você tem que ter uma vida de louvor. Então, irmãos, os ministros de música também se enquadram nesse serviço ao Senhor voluntário. Amém? Honre também aquela pessoa que estiver aqui, irmãos, louvando, tocando um instrumento, que também são voluntários e estão dedicando o seu serviço ao Senhor. Amém? Agora eu quero ler um versículo com você, lá em 1 Timóteo 2,8. Aleluia! Glória a Deus. 1 Timóteo 2,8. Aí você pega, irmãos, você foi chamado para louvar a Deus de todas as formas, né? E nós louvamos a Deus também levantando mãos santas. Quando eu levanto a mão na igreja, irmãos, no meio do culto, irmãos, é para concordar, é para honrar, é para glorificar o nome do Senhor. E vamos ver onde é que está escrito isso na Bíblia, irmãos. 1 Timóteo 2,8 diz: quero, portanto, que os varões, ou que os irmãos, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, é importante que nós levantemos as mãos em oração sem ira e sem contenda, irmãos. É bíblico você levantar suas mãos. Amém. Então você está na igreja louvando o Pai, oh, aleluia, glória a Deus. Quando você levanta a mão, você está praticando uma atitude bíblica. Aleluia. Isso é uma atitude de rendição, de louvor, de adoração ao Senhor. Amém? É um sinal de concordância também. Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém. Aí, tipo assim, não espere o ministro ficar falando para você: levante suas mãos, né? Levante suas mãos, dê glória a Deus. Não, isso tem que ser natural. Isso tem que ser natural na sua vida, irmãos, porque você é a igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então isso faz parte, né, irmãos? É que você realmente levante suas mãos e que você venha levantar as mãos sem ira e sem contenda, né? Para que o seu louvor seja aceito diante de Deus. Porque quando há ira e contenda, irmãos, nós já falamos sobre isso, né? Aí existe um bloqueio e muitas orações são impedidas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Recebendo a palavra, irmãos. Agora existe, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, irmãos. A mesma responsabilidade que eu tenho em estar aqui ministrando a você, a mesma responsabilidade que o pastor tem em estar à frente ministrando a igreja, é a responsabilidade que a igreja tem em ouvir a palavra e praticar. Né? Muitas vezes se cobra de um pastor, do ministro, né? Daquele que está à frente ministrando, né? Sobre aquilo que está falando, mas muitas vezes não existe a mesma velocidade de se praticar aquilo que está ouvindo. Então existe uma responsabilidade de toda a igreja em também praticar aquilo que está ouvindo, receber a palavra com alegria e com entusiasmo, irmãos, com expectativa. Salmo 119, 103 a 105 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Será que você pode dizer isso, irmãos? Amém. Ah, não, eu sou acostumado a falar isso quando eu como um bolo, quando eu como como é que é aquele Chico balanceado, quando eu como um brigadeiro. Ah, que coisa mais gostosa, né? Daí aí é rápido. Mas, irmãos, quando você está recebendo a palavra, qual tem sido a sua atitude? Como é que tem sido a sua recepção, o seu paladar? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Eu me empolgo mesmo, irmãos. Eu salto de alegria. Eu sou muito motivado com essa palavra, irmãos, porque são verdades que me libertaram. Amém. São verdades que libertaram você. E quando nós reconhecemos de onde nós somos tirados, irmãos, nós regozijamos com essa palavra. Aleluia. Você está comigo? Amém. Você está aqui ou já foi para casa? Então, irmãos, quanto mais eu recepciono essa palavra com ousadia mesmo, irmãos, eu sinto, irmãos, essa palavra ela vai produzir. Amém. Olha só, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Irmãos, se a palavra de Deus, irmãos, enquanto a palavra de Deus não tiver mais prioridade do que qualquer outra coisa na sua vida, irmãos, não vai dar certo.
Enquanto a palavra de Deus, irmãos, não for recebida com mais força do que muitas outras coisas são recebidas por você, ela não vai conseguir produzir o efeito que ela precisa na tua vida. Agora, se você recebe ela, irmãos, aleluia, dessa forma vai acontecer. Amém? Continuando diz, por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se eu tenho a palavra, o meu caminho é iluminado. Se eu tenho a palavra, eu não tropeço, não caio. Se eu tenho a palavra, irmãos, eu estou livre, eu não estou nas trevas, irmãos. Amém? Eu estou iluminando onde eu passo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, né, irmãos? Nós sabemos, irmãos, que em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vem à igreja, você vem e você ouve a palavra, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ouvidos para ouvir, olhos para ver, né? Que realmente, irmãos, você esteja nesse lugar, porque eu vou dizer uma coisa para você, o inimigo, né, Satanás, irmãos, ele vai fazer de tudo para roubar a palavra de você. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para que você não pegue, não agarre a palavra, não pratique a palavra. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar lançando pensamentos na sua cabeça. Ele vai ficar lançando setas na sua vida. Ele vai querer manter você lá no seu dia a dia, lá na sua casa, lá no trabalho, lá nas circunstâncias lá que estavam acontecendo lá fora, para que você não esteja receptivo a essa palavra e ela liberte você. Porque a palavra de Deus, irmãos, é o que liberta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, irmãos. A Bíblia, o próprio Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas, irmãos, que vêm para receber a oração do pastor, ou a oração do ministro. Naquele momento, irmãos, elas até podem receber, se com fé elas crerem também, elas podem receber uma libertação na sua vida. Mas se elas não forem para casa e derem continuidade renovando a sua mente com a palavra, vai voltar a praticar as mesmas coisas e vai continuar a viver a mesma vida de sempre. Porque é necessário uma prática da palavra. Jesus falou que é a prática da palavra que liberta. Amém? Irmãos, pode ser quem for, irmãos. Vai impor as mãos, vai acontecer, mas não acontece. Mas e a pessoa está renovando a mente com a palavra, está praticando a palavra, porque se não tiver, irmãos, não tem oração sacerdotal que resolva. Amém? Se a pessoa não fazer a sua parte, irmãos, não tem oração, não tem nada que resolva. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus falou que é o conhecimento e a prática da palavra que transforma, que liberta. Amém? Mas às vezes a pessoa não tem força. Então, nesse momento a pessoa não tem forças, recebe uma palavra poderosa, uma cura, recebe uma libertação, mas se ela voltar para sua casa e ficar praticando as obras da carne, ela não vai viver aquilo que ela recebeu ali na oração. E não foi por causa da oração, foi porque ela não está renovando a mente com a palavra. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo, queridos? Então é importante nós ouvirmos a palavra e também nós meditarmos na palavra. A Bíblia diz que sem fé, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem é crente é da fé, irmãos. E aí agrada a Deus. Amém? Tiago 1:22 diz: não seja somente ouvintes da palavra, mas você tem sido praticante, irmãos. Amém? Você tem sido praticante. Você foi chamado para praticar a palavra. Mas praticar a palavra não é só buscar na palavra textos a seu favor, né? Ou às vezes para favorecer a sua comodidade carnal. Pastor, está me chamando de carnal. Paulo falou certa vez lá, não estou falando que você é. Mas às vezes, irmãos, em determinadas situações da vida, nós podemos ter atitudes carnais. É verdade, irmãos. Pedro, em um determinado momento, foi inspirado pelo Espírito Santo e dizia: não foi nem carne nem sangue que te revelou. Você olha, você é o Cristo, Filho de Deus. Foi usado pelo Espírito Santo, mas bem rapidamente ele pegou e deixou Satanás usar ele, falar através da boca dele. Foi movido pela carne, agiu de forma carnal. Entende, irmãos? Agora, quando eu sou da fé, quando eu vivo a palavra e pratico a palavra, irmãos, aí é diferente. Amém? Então nós não devemos somente ouvir, nós devemos praticar a palavra, irmãos. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: zele pelo culto na sua igreja.
Seja você também um agente, irmãos, um agente também, irmãos, de um favor de Deus. Amém? Colabore para que o culto na sua igreja seja um ambiente favorável. Seja você parte para que esse ambiente seja favorável. Chegue mais cedo. Vamos fazer uma oração. Vamos estar em comunhão. Amém? Se você vê alguma coisa, se prontifique. Amém? Isso agrada a Deus, irmãos. Isso agrada o coração do Pai. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, para nós encerrarmos alguns conselhos práticos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Preste bem atenção, irmãos. Tem pessoas que elas cultuam anjos. Se o pastor ou o ministro fala assim, ó, tem um anjo aqui, irmão, capaz de todo mundo sair virando as cadeiras, glória a Deus, aleluia e tal, né? Mas o pastor está falando aqui, a palavra diz que Jesus está aqui no meio. Irmãos, até que ponto eu creio na palavra? Se a palavra diz que Jesus está aqui, irmãos, qual é a minha reação a isso? Amém? Se Jesus está aqui com toda a disponibilidade, toda a disposição para você, irmãos, como é que você está? Não, Entende, irmãos? Amém? Quando eu abro bem os meus ouvidos, recebo a palavra. Jesus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas. A palavra é fiel e verdadeira, irmãos. Ela faz o que ela diz. Jesus cumpre o que Ele fala, irmãos. Amém? Eu quero aconselhar você, irmãos, quando nós nos reunimos, já está aqui, irmãos, começa um ambiente, irmãos, o Espírito Santo está aqui disponível para agir. Amém? Aí a palavra está sendo ministrada e Deus está querendo falar com você. Aí no momento que vai vir uma palavra direcionada ao teu coração, você se levanta e vai para o banheiro. Ou você se levanta e vai tomar um copo de água. Irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara, que ninguém é proibido, amém? Existem, se você tem uma necessidade fisiológica e tal, amém? Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa sem sombra de dúvida. Exceto aquela pessoa que tem um problema de saúde, que realmente não possa, irmãos, é impossível que uma pessoa não pode, antes do culto, tomar um copinho de água e nesse período de tempo ali não segurar um pouquinho, irmãos, para receber o máximo do que Deus está falando na igreja. Porque além, irmãos, da pessoa muitas vezes deixar de receber uma palavra direcionada naquele momento, ela também pode estar impedindo a outra pessoa também de receber, porque ela está tirando a atenção do culto. E às vezes aquilo é um momento que a palavra está falando, o Espírito Santo está agindo nos corações, daqui a pouco o Espírito Santo, sabe, as coisas, você está entendendo? Então eu quero orientar você, irmãos, pela palavra. Seja zeloso nesse sentido também, irmãos. Vá no banheiro antes do culto, depois do culto, tomar água, ir no banheiro. Não, entenda, irmãos, uma necessidade específica você não é proibido. Mas eu quero dizer uma coisa: quanto mais receptivo você tiver, com mais fome da palavra, irmãos, você tiver, irmãos, olha, meu Deus, eu já falei aqui, vou falar de novo, eu já cheguei a passar 22 horas lendo a Bíblia sem parar. E não comi, não fui no banheiro, não fiz nada, irmãos. Eu estava ali sendo alimentado com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? E se você agir assim com a palavra, você vai viver, irmãos, tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem, que você pode, que você é. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nesse sentido também, procure proporcionar esse ambiente. Seja zeloso, irmãos. Entenda que esse ambiente aqui está disponível, irmãos, para você ser abençoado, receber da palavra cada vez mais. Amém? Aleluia. Você ainda me ama? Amém. Eita glória. Então, queridos, seja diligente, chegue um pouco mais cedo. Tenha um tempo de oração. Essa igreja é de oração, irmãos. Nossa igreja é de oração, irmãos. E todos os cultos nós temos um tempo disponível para orar aqui juntos. E você é convidado também para estar com a gente. Amém? Aleluia! Eita glória! Você ainda me ama, queridos? Amém. Aleluia! Eu amo a sua vida, viu? Estou falando coisas aqui, irmãos, o culto da sua igreja, ou seja, o seu culto. Amém? Amém. Se você fosse se apresentar diante de Deus, irmãos, literalmente, vamos dizer agora, literalmente, com o seu corpo glorificado e tal, né? Mas você fosse se apresentar diante de Deus, de que forma você se apresentaria, irmãos? Só uma pergunta, não precisa responder não. De que forma você ia se apresentar?
Se você estivesse se apresentando da mesma forma que você se apresenta na igreja, né? Não sei. É para você pensar. Isso aí, irmãos, é para trazer para você, queridos, realmente, irmãos, um despertamento, isso, um avivamento. Sabe, irmãos, nós precisamos nos despertar para isso. Amém? Nós somos igreja de Cristo, irmãos, e nós estamos juntos, estamos num barco. Esse barco é a igreja, a família de Deus, amém? E foi entregue um remo na sua mão. Vamos supor que esse barco é a remo, tá? Existe o vento do Espírito, existem as velas, mas vamos supor que esse barco aqui é a remo, amém? Você entrou, você recebeu um remo. O que você tem feito com esse remo? Você está remando? Ou você está simplesmente deixando de lado ali, deixando os outros remar e levar você? Alguém está fazendo mais força, né? Agora você recebeu um remo. Você tem a sua parte do corpo de Cristo. Amém? Ajude com um pouquinho. Ajude com a sua parte. Cumpra o seu chamado. Exerça os seus dons, queridos. E aí as coisas vão acontecendo com mais leveza, com mais velocidade. Vai fluindo. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Então esse foi a matéria, o culto da sua igreja. Teria muitas coisas mais para falar, mas nós vamos falar em outros momentos também, em outras ministrações. Mas, queridos, você é a igreja de Cristo. Amém. O culto da sua igreja é feito por você. Então, se o culto não estiver bom, é porque você precisa melhorar no seu culto. Cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero só indicar para você alguns livros com relação a essa matéria. Visite o Verbo Shop, né? Diz assim, ó, o poder disponível no louvor, a mesa que fala, compreendendo a unção. Amém? Só algumas dicas aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você foi abençoado, queridos? Amém.